aí, pessoal do Filodoxia, tudo tranquilo, tudo beleza? Eu sou Thiago Gribarne e você está no Filodoxia para a crítica de Halloween 2018. Simbora! Do you know that I pray every night that he would escape? What the hell did you do that for? So I can kill him. E já vou pedindo logo, não esquece de deixar aquele like maroto, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, de seguir o Filodoxia em suas redes sociais e bora começar! Há 40 anos atrás, Jamie Lee Curtis e John Carpenter nos brindavam aí com Halloween. Halloween. Até então não se sabia que seria um cult do gênero hack and slash, mas tá aí, 40 anos depois, em mais um filme, aqui John Carpenter volta, não na direção nem no roteiro, mas dando a sua bênção aí na trilha sonora. I thought it would be perfect for the movie. Take the original score and modernize it with new sounds and new approaches. Nossa, como é boa a trilha, aliás, eu já adianto logo, é uma das melhores coisas do filme. O filme agora de 2018, dirigido por David Gordon Green, não leva em conta todos os outros 9 ou 10 filmes que antecederam este de 2018. É como se ele fosse uma continuação direta do filme de 78. O filme tem uma deferência muito grande com o original de 78, na movimentação de câmera, nos enquadramentos, inclusive nas piadas, digamos assim, autorreferentes. Isso pode ser tanto um ponto positivo quanto um ponto negativo. Pode tanto falar a nostalgia dos mais saudosos, como pode engessar o filme, datar o filme um pouco demais. E a gente vai discutir um pouco disso agora. A direção de Gordon Green é uma direção bastante diferente, como eu disse anteriormente, ao clássico de 78 de John Carpenter, e você vê isso em vários momentos, como por exemplo a questão da câmera subjetiva, algo que, se não me falha a memória, é um tanto quanto original lá em 78. Tem um momento em que você acompanha o Michael Myers entrando numa casa, assassinando uma pessoa, trocando de objeto, saindo da casa. Não é exatamente um plano sequência, mas é bastante recompensador e interessante visualmente. O filme, aliás, tem bons momentos com relação à fotografia, cinematografia, mas, no geral, a direção aqui, por ter faltado um pouco de assinatura própria do diretor, ter trazido um pouco mais de dinamismo, um pouco mais de frescor ao filme. E aqui, em Halloween de 2018, ele emula um pouco o ritmo mais cadenciado do hack and slash do final da década de 70 e início da década de 80. Isso pode afastar um pouco o público. Uma coisa também que tem a ver com a direção e com o roteiro, se você tiver minimamente na memória o filme de 78 e toda a mitologia em volta da série Halloween, o filme fica melhor. E eu fico pensando aqui se de repente a comunicação com um público que não conhece a série foi bem sucedida. Por exemplo, o caso dos dois personagens que de alguma forma startam, que iniciam a trama, esse casal ele é bastante dispensável. Ou ele não precisaria estar na trama, rapidamente é descartado, é abandonado esse casal, essa dinâmica, ou você poderia explorar um pouco mais no início, eles de repente apresentando o programa, fazendo um histórico, usar mesmo uma linguagem documental como foi feito em Buscando, e aí você contextualiza, faria um resgate lá do filme de 78, e aí sim você iniciaria a história. Então eu acho que de repente algumas decisões de roteiro ficaram um pouco superficiais demais. Aliás, o personagem do Michael Myers aqui se esquece todo o histórico que foi construído ao longo de 10 ou 9 filmes anteriores a esse e volta a ser o mal encarnado. Uma máquina imparável de matar, com apenas um propósito: matar, matar, matar. Geralmente, não é sempre, mas geralmente, ele mata mulheres em idade reprodutiva que fizeram ou estavam para fazer sexo. É curioso pensar que o primeiro assassinato do Michael Myers, lá no filme original, em 78, que é retomado aqui, é o assassinato da própria irmã, quando ele tem ainda 6 anos, na época de Halloween, e ele vê essa irmã meio que começando a fazer sexo com o namorado, que vai visitá-la na casa e etc. E ele mata ela meio que seminua. E depois isso ecoa no modus operandi do Michael Myers, que ele fica conhecido como o assassino de babás. O filme é menos violento do que eu esperava, é menos gore. Gore é assim, uma violência gráfica, uma violência escrachada. Quando você esmagava o cérebro da pessoa, o olho pulava, aquela coisa bem de efeito prático da década de 80, característico desse período.
mas o filme é menos gráfico do que eu esperava, mas é gráfico na medida certa. Ele mostra o sangue, a câmera não foge muito, é bastante interessante como ele de alguma forma faz essa homenagem ao clássico de 78. E aqui pra mim o destaque vai para dois pontos fundamentais. Além da Jamie Lee Curtis, que volta muito bem, Jamie Lee Curtis aqui está muito bem, ela tá meio que desconstruída, parece aquela tia doida dos gatos que gosta de armas e tal. É muito interessante o personagem dela, ela é carismática, ela gosta da série, ela é produtora executiva, então ela de alguma forma carrega o filme muito bem. Fora a Jamie Lee Curtis, eu dou dois destaques aqui. A questão da fotografia, que em alguns momentos é bastante interessante, usa um pouco do flare, o uso de luz e sombras, ela é bem bacana, o uso da câmera estática como era lá no final da década de 70, início da década de 80. E pra mim, a cereja do bolo, a trilha sonora de John Carpenter é sensacional. The sound of Halloween is so iconic, we had to have his blessing. We had to have a John Carpenter score. I think the original theme sits so comfortably with the film in its simplicity. Se você por acaso tem vontade de assistir o filme de 78 de novo ou ainda não viu, tem aqui no YouTube a versão dublada que é mais nostálgica ainda. Vou deixar linkado aqui embaixo, beleza? Halloween de 2018 não é um filme excepcional, é um filme muito autorreferente, é um filme bastante episódico, mas é um filme divertido, é um filme que cumpre o seu propósito e honra o legado lá do filme clássico de John Carpenter de 1978. Então por isso tudo, a minha nota para Halloween de 2018 é nota 7,5. É um filme muito bom, que faz uma homenagem honesta e merecida ao clássico de 78. Bom, então é isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado dessa crítica. Não esquece de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal caso não seja inscrito e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!